Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos, estamos no quarto domingo depois de Pentecostes, segundo o nosso calendário tradicional da administração apostólica, São João Maria Vianney. E o quarto domingo, nós temos, através da mensagem do Evangelho, um convite a uma grande confiança nas orientações dadas por Jesus, o Mestre. E ao mesmo tempo nós vemos um incentivo, através do fato narrado e do milagre da pesca milagrosa, um convite a uma precisão, ou até uma radicalidade em levar a sério esses conselhos divinos que nós recebemos da palavra de Deus. Então nós temos a narração do Evangelho da Pesca, feito por São Lucas, em que diz no início desse santo evangelho que Jesus, cercado pela multidão que viera ouvir a palavra de Deus, e viu que tinha 2 barcas paradas à borda do lago de Genesaré, e tendo aquela grande multidão que estava ali querendo ouvir a palavra de Deus. E aí percebeu que tinha alguns pescadores com 2 barcas, limpando as suas redes, que estavam acabando de chegar de toda uma noite de trabalho, de pesca, e aproveitou a barca de um deles, que era Simão, futuro sucessor de Cristo aqui na terra. Então o futuro Papa, o primeiro Papa, e que naquela altura ainda era um simples pescador que não seguia o reino de Deus. Era pescador. E nem estava ali para ouvir a palavra de Deus. Estava ali porque estava chegando da pesca. É Jesus que foi até o lago onde eles estavam e aquela multidão estava atrás dele, sedenta pela palavra de Deus. E aconteceu que toda essa circunstância se aproximou, então, daqueles que seriam as colunas da igreja, Simão, Tiago, João, e entrou então na barca de Simão e pediu que saísse um pouquinho da margem, para que ele pudesse falar ao povo. E ali fez a sua pregação, deve ter falado de coisas divinas, explicações da palavra de Deus. Quando cessou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Então, tendo acabado de falar, Jesus quis recompensar financeiramente a São Pedro, que tinha emprestado a barca para Jesus evangelizar da sua barca. Então ali o seu veículo, seu instrumento de trabalho, seu instrumento de lucro, e que Jesus serviu a Jesus nas suas pregações, em uma das suas pregações sobre o reino de Deus. E aí Jesus quis recompensá-lo financeiramente, já que ele tinha trabalhado, mas não tinha ganhado nada. E aí Jesus quis retribuir o favor por ter emprestado a sua barca. E aí disse: vai para as águas mais fundas, faze-te ao largo, vai mais para o fundo e lança lá a rede. E São Pedro, que já tinha trabalhado a noite inteira e estava cansado, querendo ir para casa, com certeza tomar um banho, tomar um cafezinho, para depois descansar da noite de trabalho, disse a Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas, por vossa palavra, lançarei a rede. Então aqui São Pedro mostrou uma nobreza de alma
mostrou boa educação. E essa boa educação vem porque tinha uma alma nobre, cultivava a nobreza dos costumes e tinha isso como algo cultural que a nossa sociedade de hoje já não tem. Nossas famílias já não têm cultura da boa educação, do bom tratamento do próximo. Então ali, quem estava diante dele era o mestre, era um professor, era uma pessoa sábia, que estava falando coisas bonitas do reino de Deus. Ele não viu o Filho de Deus ali, naquela circunstância. E nem sabia quem que era ele. Era um pregador. Era alguém que estava falando e falava bem, corretamente, de coisas espirituais. E esse homem aí que é pregador, instruído da palavra de Deus, vai e manda ele para o fundo e pescar de novo. A coisa que ele já tinha feito a noite toda. Como se intrometesse em algo que pertence à vida pessoal dele e da profissão dele. São Pedro foi mal educado com Jesus? Respondeu ou fez zombaria da cara de Jesus? Não. Em respeito à sua pessoa e à sua palavra, eu vou lançar a rede. Respeitou a pessoa de Jesus. Como pessoa, como um professor, como um mestre, como alguém que era digno, que tinha uma certa autoridade, que devia ser respeitada porque tinha alguma autoridade humana. Então, uma pessoa com nobreza de costume, uma nobreza, uma fineza de alma. E essa qualidade humana, aqui não tem nada de espiritual, essa qualidade humana de Simão Pedro fez com que ele visse o milagre na sua vida. Visse a graça de Deus acontecer na sua vida. Porque foi delicado, humanamente falando, sobre cultivar virtudes humanas, de boa educação, de respeito com a autoridade, com o próximo, seja ele quem for, eu não sei quem ele é, apareceu, entrou na minha barca, pediu emprestado, e agora fica mandando eu pescar. E é coisa que eu já sei e faço toda hora isso. O que é esse estranho que de repente vem mandando e se intrometendo nas minhas coisas? Não, São Pedro não pensou assim. Não foi baixo assim, não. Não foi sem cultura assim, não. Não foi desrespeitoso assim, não. Pessoa de nobreza. Será que São Pedro tinha faculdade? Não tinha, claro que não. Será que tinha estudado em colégios? Desde criança? Também não. Nunca estudou. Mas nobreza, virtude humana, de respeito, com autoridade, com o próximo, seja ele quem for, ele tinha. E isso lhe mereceu um milagre. Milagre inesperado e a manifestação da divindade daquele homem que estava diante dele. Como é importante a gente cultivar como base da perfeição cristã virtudes humanas. Elas são necessárias. A boa educação, boa reputação, bom tratamento com o próximo, que é cultura humana, que é nobreza de alma e que a nossa sociedade de hoje, as nossas famílias de hoje, cristãs, não tem. Porque zomba, escarnece, não leva a sério aquilo que as autoridades transmitem, falam, aconselham. Então o que nós vemos de mensagem do fato acontecido é que vale a pena eu sempre respeitar uma palavra dada, dirigida a mim, levar a sério, porque pode ser que nesse levar a sério, ser nobre no tratamento com as pessoas, com o próximo, seja ele quem for, pode ser que eu veja a glória de Deus acontecer na minha vida. Através de algo humano, através de uma virtude humana. E aí, São Pedro, levando a sério, respeitosamente a palavra do mestre,
que ele não sabia quem era naquela altura, lançou as redes. Não foi difícil, que difícil seria, né? Às vezes a gente reluta com certos conselhos, faz isso, faz aquilo. A palavra de Deus nos ensina tantas coisas pequenas, práticas, e que a gente não leva a sério. Reluta, para que tanto? Não precisava assim. E às vezes é coisa que não custa nada a gente fazer e tentar. Como não custava nada São Pedro tocar a barca mais pro fundo e fazer assim com a rede. Que custava isso? Quantos minutos ele perdeu para fazer isso? Um minutinho. Nem meio minuto que ele perdeu. Só pegar e já lançar. E muitas vezes coisas assim, pequenas, breves, nós relutamos. E não alcançamos um progresso, não alcançamos a graça, não alcançamos benefícios e bênçãos divinas para a nossa vida humana. E muito menos espiritual. Então aqui São Pedro, com todo esse desenrolar do fato do milagre, nos ensina que vale a pena a gente ser atento, levar a sério a palavra dada da autoridade divina, porque eu ganho com isso. Eu nunca perco, eu ganharei, sempre ganharei. E poderei ganhar de uma maneira que eu vou ficar também como São Pedro atônito. Atônito. Que é isso? Que pesca é essa? Não existe essa pesca. Nós podemos, se ainda nós não ficamos atônitos diante da presença de Deus, que nós possamos levar um pouco mais a sério e mais radicalmente os conselhos divinos, que nós vamos ficar assim como São Pedro, atônitos diante da presença de Jesus. Não acredito, Senhor, que isso aconteceu. E dessa maneira, que é isso? Nem sei como agradecer. E o desenrolar do Evangelho é tão assim, profundo que leva os apóstolos a enxergar o sobrenatural. Jesus faz uma retribuição material, quis retribuir materialmente para eles, sabia que eles tinham trabalhado, encheu as 2 barcas até submergir, não encheu só a barca de São Pedro, encheu a 2ª barca também, dos futuros apóstolos Tiago e João. E o mais bonito, depois eles terem recebido financeiramente, materialmente, uma retribuição divina pelo favor prestado, a pastoral, a evangelização, a obra de Deus, da pregação. Eles deixaram para trás aquela retribuição financeira. Nem quiseram. De tão atônitos que eles ficaram com a divindade, com o sobrenatural, que tem muito mais valor do que os bens materiais que Deus concede e que nós devemos fazer como esses apóstolos aqui. Deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Deixaram as barcas lotadas de peixe. Não ganharam nenhum dinheiro a mais com aquele benefício concedido de uma maneira divina à vida deles humana, mas deixaram tudo. Eles atônitos, estavam todos igualmente atônitos, e aí Jesus disse: não temas. Daqui em diante serás pescador de homens. Então aqui Jesus chama algo sobrenatural. E eles entenderam o chamado. Disse a Simão e aos demais apóstolos, aos demais que estavam ali com ele: não temas. De agora em diante vocês serão pescadores de homens, não de peixes. Esses peixes não têm valor. O que tem valor é a alma. Alma tem valor. Pessoas têm valor. Pessoas merecem ser dadas e tratadas com valor. Não importa o defeito que ela traga. Não importa a deficiência que ela tenha. Ela tem valor, ela é preciosa. E eu farei de vocês pescadores de almas, de pessoas. Vocês devem pescar almas. E conduzidas as barcas para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Quando nós vemos a glória de Deus, a manifestação de Deus, as bênçãos de Deus acontecendo na nossa vida, nós não temos apego material, não. Nós
tratamos até com certo desprezo e desdém, que possamos ter esse olhar sobrenatural do apóstolo São Pedro, São Tiago e São João, que tiveram no dia do chamado deles. Como vale a pena buscar as coisas sobrenaturais e espirituais e trabalhar com Jesus na pesca das almas, na condução das almas para a salvação, para a vida eterna. E os bens materiais ficaram, as barcas lotadas de peixes ficaram para aquela multidão que estava lá, porque eles deixaram e foram embora e não ganharam nada nas custas de Deus. Simplesmente seguiram-no, desprendendo-no de tudo. Então nós aprendemos aqui dos apóstolos nessa passagem, que possamos, sobretudo, levar bem a sério os conselhos divinos, sermos mais generosos e mais precisos, ter uma precisão maior na atenção e na execução do conselho de Jesus. O que Jesus disse? Ele disse que se faça assim. Se Jesus disse, eu vou fazer. É o que São Pedro fez. Senhor, pela tua palavra, eu farei. Eu vou jogar. Senhor, pelo teu conselho que eu recebi hoje, eu vou cumprir, eu vou fazer. É de Jesus essa ordem, esse conselho, essa orientação é de Jesus? Eu farei. Que o apóstolo São Pedro, São Tiago, São João possam interceder por nós, que possamos cada vez mais termos essa precisão, generosidade e prontidão em colocar em prática os conselhos do Mestre, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.